Vamos compartilhar nossa tela. Eu acho muito ruim isso, pessoal, compartilhar a tela, depois eu não posso ver o que vocês estão postando. Eu fico de bico com isso, mas faz parte. Posso tirar uma dúvida sobre o relatório da semana que vem? Quem está falando? É a Ana. Pode. Eu fiquei em dúvida, é para fazer os dois, o vídeo e o relatório, ou é só para fazer um deles? Eu fiquei em dúvida. Ótima pergunta. Vamos lá. Pessoal, primeira situação. Bom dia, tá? Mas a primeira situação é assim, com relação ao relatório, né? O primeiro relatório, o relatório escrito, isso daí faz parte das nossas atividades e ela está prevista no plano de ensino. Então, esse primeiro você tem que fazer. O segundo que eu propus é um vídeo onde você vai coletar um inseto qualquer e vai fazer uma descrição dele e mostrar qual ordem ele pertence. Ele é uma sugestão de atividade, não é obrigado a fazer, porque não está proposto no plano de ensino. Mas quem tiver interesse em fazer, e eu já tenho estudantes que se manifestaram, professor, já vou fazer, eu achei legal, faz. É um vídeo bem de boas. Até eu fiz um aqui, tinha um inseto ontem aqui na minha sala, peguei ele, fiz o vídeo, vou mandar para vocês terem uma noção também. Faz, posta no YouTube, me manda o link e eu coloco no Moodle para o pessoal prestigiar o teu vídeo também. Tá? Mas é uma atividade a mais do que eu estou pedindo e ela é opcional, não é obrigada. Tranquilo? O que é obrigado é o Prof, relatório. prof, a gente precisa pegar o inseto ou pode só apresentar ele? Pode só apresentar ele também. É que eu tava pensando em fazer com abelha, Fique à vontade. certo? Eu não queria pegar a abelhinha. Não, fica a seu critério. Se quiser pegar a abelhinha ou só apresentar ela, fique à vontade, tá? Pessoal, vamos lá. Começando a nossa aula de hoje. Então, bom dia para aquele pessoal que chegou agora. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da artrópoda. Entretanto, embora o nosso texto esteja escrito a importância de artrópodas, eu vou focar mais no que efetivamente é a nossa matéria, o nosso objeto de estudo, que são insetos, tá? Porque senão eu ia falar o dia inteiro sobre a importância desses bichos. E à medida que a gente for conversando, eu vou mostrando para vocês também a conexão nossa como agrônomos atuando junto com esses indivíduos, tá? Então, obviamente, eu já vou começar pela primeira situação, que é polinização. Galera, sem polinização não há alimento. E isso é um fato. Nós temos culturas que são ou chegam a ser 100% dependentes de indivíduos polinizadores. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo que acontece aqui em Santa Catarina. Para quem não sabe, o nosso estado ele é o maior produtor de maçãs do Brasil. Nós temos vários municípios aqui no estado de Santa Catarina que a sua economia está focada, ela é dependente da cultura da macieira. E a macieira, ela precisa de polinizadores para produzir frutos. Tranquilo? Sem abelhas, nós não temos maçãs. Tá? Existe um trabalho que foi realizado há muitos anos atrás, onde o pessoal comparou um pomar com polinizadores e sem polinizadores, e a diferença foi absurda, sabe? Foi em torno de uma produção 60% maior utilizando-se polinizadores. Então a coisa funciona mais ou menos assim. Na época da florada, por exemplo, os agricultores eles entram em contato com apicultores e eles levam caixas de abelha para as áreas de macieira e as abelhas realizam essa polinização. Só que, eventualmente, é difícil você utilizar ou unir o apicultor e o produtor. Tá? E agora eu vou dar uma dica para vocês, pessoal. Fica uma sacada. Durante o período da graduação de vocês, eu acho muito interessante vocês ficarem antenados
das pequenas oportunidades que aparecem, porque essas oportunidades elas podem se tornar uma fonte de renda no futuro. Eu estou contando isso para vocês por conta desse site aqui, ó. Depois vocês deem uma olhada no AgroBee. O que esses caras fazem? Esses caras nada mais são do que um Tinder de abelha, tá? Então o que eles fazem? Eles juntam o agricultor e o apicultor. Inclusive vocês podem acessar o site, o link está aqui. Aí vocês vão ver lá, ó, baixe o app. Aí o agricultor ele entra em contato com esse pessoal entra em contato com um apicultor cadastrado e eles eles propiciam essa interação, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? E percebam, esse pessoal da AgroBee, eles ficam em torno de 30% a 40% do lucro que o apicultor teria. E dentro da nossa realidade como agrônomos, tem muita coisa interessante que vocês podem atuar como donos do próprio negócio. Eu estou contando isso para vocês, gente, porque muitos estudantes saem daqui com aquela mentalidade, aonde que eu vou trabalhar, quem que vai me empregar? E não, nós temos muita oportunidade de trabalho, sendo donos do nosso próprio nariz. Aqui dentro, por exemplo, nós temos várias empresas júniores, que podem ser incubadoras, que podem ser o nosso primeiro precursor para uma atividade nossa mesmo, tranquilo? Só que tem um problema nisso tudo, pessoal, e aqui que eu vou colocar nós como profissionais. Embora exista o agricultor e exista o apicultor, dentro de um pomar nós temos uma incidência muito grande tanto de pragas quanto de doenças. E nós não podemos descuidar nem um pouquinho como responsáveis técnicos dessas áreas com relação à fitossanidade desse pomar. Porque um descuido a gente pode comprometer a produção, e comprometer a produção está atrelada à redução de lucros, sabe? Então a gente tem sempre que se atentar para isso. Então, eventualmente, durante a florada, nós temos uma incidência muito grande de patógenos. E o pessoal, para reduzir a incidência de patógenos que podem causar doenças às plantas, eles realizam pulverizações com fungicidas. Tá? E o que acontece? Muitas vezes o cenário é esse. Uma pulverização com fungicida sendo levada diretamente para a caixa de abelha. Até um pouco tempo atrás, o pessoal pensava que apenas inseticida fazia mal. Mas hoje, vários trabalhos têm mostrado que os fungicidas também afetam a saúde de abelhas. Vocês vão aprender ao longo das disciplinas aqui, por exemplo, em MIP e tudo mais, que nós temos dois tipos de efeito em cima de insetos, quando a gente trabalha com agroquímicos, pesticidas e tudo mais. Nós temos o efeito letal e o efeito subletal. Quando a gente fala de efeito letal, é aquele efeito, aquela dose aguda que efetivamente mata o inseto. Isso é a função de inseticidas, tá? Só que também nós temos a situação dos efeitos subletais, que podem tanto ser causadas por inseticidas, quanto ser causada por outros agentes de controle, como por exemplo os fungicidas. Eles são destinados ao controle de outros organismos. Entretanto, eles podem prejudicar a saúde de insetos. E trabalhos têm mostrado que inseticidas eles são tóxicos, eles causam efeitos crônicos, o que nós chamamos de subletais, por exemplo, em vários insetos. Então, com destaque para as abelhas. Então, hoje tem se dado uma atenção muito especial para isso, tá? Porque as abelhas, a nível global, elas estão diminuindo, estão perdendo o número de espécies, de colônias que estão sendo perdidas e tudo mais. E onde é que a gente entra nisso, pessoal? Através dessas pesquisas aqui, ó, isso é uma situação que eu recomendo a vocês que efetivamente comecem a ler artigos científicos e tudo mais. Inclusive, se vocês concordarem, a gente pode de repente criar um grupo de estudo na disciplina para discutir artigos fora do horário de aula, como se a gente já não tivesse muita coisa para fazer.
mas eu super curto isso e apoio, se vocês concordarem. Esses artigos aqui, eles fornecem subsídios para... Professor, Oi, eu não sei se tu tirou da apresentação, mas não tem nada. não tem nada? Pra mim não, pelo menos tá azul e tá a câmera. O resto do pessoal tá... Aqui também tá azul, professor. Espera aí, só um minuto, vamos ver aqui o que está acontecendo. Para mim também está azul, não sei o que aconteceu, mas vamos restabelecer. Voltamos. Aonde que eu parei aqui? Eu acho que sim. Então tá jóia. Retomando, pessoal, então assim, essa é a realidade que nós temos em campo, onde fungicidas são aplicados e devido à deriva ocasionada pelo vento, eles acabam atingindo caixas de abelhas, tá? Então assim, pessoal, até um pouco tempo atrás a gente pensava que fungicidas eram praticamente inócuos a abelhas ou qualquer outros insetos, mas trabalhos recentes eles têm mostrado que a coisa não é bem assim. Nós temos vários tipos de produtos químicos, no caso fungicidas, que causam danos a insetos. Com relação a danos, pessoal, ao longo da vida profissional de vocês, vocês vão escutar muito a palavra efeito letal e efeito subletal. Quando eu falo de efeito letal, eu estou me referindo a uma concentração de produto químico que efetivamente mata um organismo, no caso um inseto. Matou, acabou, mas entretanto existe uma outra situação, um outro tipo de efeito que nós chamamos de efeito subletal. No caso de efeitos subletais, eles não matam, mas eles afetam diversos parâmetros biológicos do inseto, como longevidade, fecundidade, tá? Aspectos relacionados à reprodução e tudo mais. E eles acabam, a longo prazo, levando ou esse inseto à morte, ou, como a gente está falando de abelhas que vivem em comunidade, causando declínio dessas populações. E durante muito tempo, o pessoal acreditava que não fazia mal, mas hoje a gente tem trabalhos realizados em outros centros de pesquisa e aqui na UFSC também, que tem mostrado o potencial perigo desses produtos. E onde é que vocês entram nisso tudo? Muitos dos senhores vão trabalhar em campo. E os senhores, acreditem no que eu vou falar agora, vocês não vão ser apenas agrônomos, vocês vão ser transformadores de vida, pessoal. Vocês vão trabalhar como agrônomos, vão trabalhar como psicólogos, sabe? Vocês vão interagir com vários tipos e níveis de pessoas. E as orientações que vocês vão estar passando podem estar prejudicando ou favorecendo esse pessoal. Esse tipo de pesquisa nosso aqui, ó, olha como ele é importante. Baseado nesses resultados, grupos de agrônomos se reúnem e desse grupo de agrônomos aqui, pessoal, muitas vezes saem recomendações técnicas, percebem? E essas recomendações técnicas, elas orientam os produtos químicos que vão ser utilizados, por exemplo, numa safra. Todo ano sai aqui, ó, grade de agrotóxicos e agroquímicos, ciclo 2021, liberado para produção integrada de maçã aqui em Santa Catarina. E essas observações aqui são realizadas após uma reunião de agrônomos. O símbolo da agronomia, para quem não sabe, é esse aqui, tá? Muita gente coloca como se fosse apenas como se ele estivesse em pé, assim. Esse aqui é o símbolo da FEAB, da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil. Da agronomia é desse jeitinho aqui. E essas informações aqui são baseadas em critérios estabelecidos pelos agrônomos, mas obtidos através de pesquisa científica, e vocês estão diretamente envolvidos nisso. Então percebam a importância de vocês, o papel que vocês exercem perante a sociedade, a preservação da vida, atuando como profissionais da agronomia. Responsem?
Pessoal, com relação aos benefícios que esses insetos colocam para nós, começar, por exemplo, com mel, que é o alimento mais difundido no mundo, ele produz ele tem ele é considerado um medicamento natural para vários problemas de saúde, possui alto valor nutricional. Pólen. Se nós estivéssemos numa aula prática, por exemplo, se nós estivéssemos em sala, talvez hoje seria o momento da gente fazer uma degustação de pólen. A gente pega pólen lá das abelhas e traz para a sala para se degustar, para vocês perceberem, sentirem o sabor. Própolis. Até o prof aqui, depois da aula, ele usa própolis, pessoal, porque fica a garganta doendo. Geleia real. Inclusive, pessoal, geleia real é um dos produtos que ele é comprometido em virtude da pulverização de fungicidas, tá? Ele é produzido por abelhas operárias, aqui pelas glândulas lipofaringianas, que a doutora Márcia sabe muito bem como funciona. E essa geleia real é responsável por nutrir essas larvas que vão dar origem às rainhas. As rainhas são alimentadas com geleia real durante toda a fase de desenvolvimento dela. Então nós temos um ovo, temos a larva, essa larva passa por vários instars até atingir a fase de pupa e emergir o adulto. Então quando eu falo pupa, pessoal, que tipo de desenvolvimento esse inseto tem? Holo ou hemimetábulo? Vocês estão me ouvindo? Sim, pronto. Então tá jóia. Então percebam, desenvolvimento completo, holometábulo. Tranquilo? Então ela é extremamente importante para as abelhas. Além disso, ela é importante para nós também. Ela tem diversas características terapêuticas, tá, pessoal? Uma outra coisa que abelhas produzem, cera, através de glândulas serígenas localizadas aqui no abdômen, pessoal, utilizadas pelas abelhas para fazer os favos. Entretanto, nós também usamos a cera para várias situações. Tranquilo? Pessoal, deu para ter uma importância quando a gente fala apenas de um inseto. E o risco que ele está correndo, e da nossa importância como agrônomos para tentar minimizar esse tipo de situação. Faz sentido para vocês isso? Espero que sim. Uma outra situação que eu quero mostrar para vocês, insetos benéficos, sericultura. Pessoal, sericultura é aquele pessoal que trabalha com o bicho da seda. A gente vai aprender ao longo da disciplina, quando a gente for trabalhar lá em Lepidópteros, sobre famílias de borboletas e mariposas. E existem duas famílias que são importantes na produção de seda. Família Saturnidae e família Bombycidae. Tá? Dentro dessa família aqui, nós temos 8 espécies que têm potencial produtora de seda. Só que a mais empregada, a mais utilizada é uma espécie chamada Bombyx mori. Lembram, pessoal? O nome da espécie é composto e em itálico. Essa espécie aqui, ela representa 95% da produção de seda. Então, conforme o centro de origem desse inseto, ela pode ser classificada pela origem, pelo voltinismo. O que é voltinismo, Alex? Pessoal, o voltinismo é assim, nós temos insetos que podem ser monovoltinos, bivoltinos ou polivoltinos. O que é isso? Existem espécies de insetos que se reproduzem, que geram descendentes uma única vez no ano. Existem insetos que geram descendentes 2 vezes no ano, ou insetos que têm vários ciclos, que são polivoltinos ou multivoltinos. Tranquilo? E nós também temos algumas situações que classificam com relação à equidise. Tem grupos que realizam 3 equidises e grupos que realizam 4. O que é uma equidise? Lembram? Vou trocar de instar, abandonar o exoesqueleto antigo e formar um novo exoesqueleto. Estou realizando uma equidise. Lembram disso, pessoal?
E a produção do bicho da seda também envolve o agrônomo, pessoal. Olha que interessante, para iniciar uma produção de bicho da seda, prática da sericultura, a primeira coisa que eu preciso é ter uma plantação de amoreiras. A amoreira serve de substrato para a alimentação do bicho da seda, tá? Essas larvas aqui, ó, de primeiro instar, segundo instar, terceiro instar, quarto instar, quinto instar, durante todo esse período de desenvolvimento, ela vai ter que se alimentar de folhas de amoreira, até o momento em que ela vai empupar. A gente vai aprender sobre isso aqui quando a gente for falar de lepidópteros, mas ela vai construir um casulo de seda e dentro desse casulo ela vai empupar até ocorrer a emergência do adulto, tá? Então é mais ou menos assim que funciona, pessoal. E a gente está envolvido nessas etapas como profissionais da agronomia. O agricultor vai colher folhas de amora. Essas folhas de amora vão ser transportadas, pessoal, aqui, ó, para um galpão. Aí nesse galpão aqui, pessoal, eles têm estruturas como se fosse uma cancha de bocha, onde tem o substrato, tem as larvas em desenvolvimento e diariamente eles estão fornecendo folhas de amora. Aí o que vai acontecer? O bicho vai passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto instar. Quando estiver próximo, quando estiver finalizando o quinto instar, eles vão colocar aqui nessas estruturas caixas vazadas, cheias de orifícios, assim, ó. E as lagartas, elas vão fazer o caminhamento e elas vão empupar aqui. Então elas transformam, confeccionam o casulo e elas empupam dentro desse casulo. E posteriormente é feita a coleta desse material, é ensacado e levado para uma beneficiadora. Numa beneficiadora, o que acontece? Esses casulos, eles são classificados conforme tamanho, coloração. Evidente, quanto maior e mais branco, maior é o preço. E isso vale para muita coisa, pessoal. Vocês vão aprender na vida profissional de vocês. Vocês são profissionais que estão cuidando de uma fazenda, digamos, de soja. Teor de umidade, nível de impureza. Tudo isso conta quando vocês chegarem lá na beneficiadora para entregar o produto. Quanto mais padrão tiver o produto de vocês, maior é o preço. E o cuidado para isso começa lá na propriedade, tá? Vocês vão ver na vida profissional de vocês, por exemplo, que muitas vezes vocês não vão receber oferta de salário, mas vocês vão receber, o cara vai chegar para vocês e falar, eu pago um X por mês para vocês e também um percentual de lucro. Aí o que vai acontecer? Em citricultura isso acontece muito, pessoal. Você vai cuidar de uma parcela de um talhão, você tem um determinado nível, acima daquilo que você produzir, você tem percentual de lucro em cima. Então, o cuidado sempre começa na lavoura, em qualquer coisa, inclusive aqui na criação do bicho da seda. Aí chega aqui, pessoal, passa por uma classificação. Foi aprovado, foi feito o pagamento, isso aqui dá sequência, essas pulpas são lavadas em água quente, tá? Para matar esses insetos. E depois o que vai acontecer? Vai para uma desfia, onde vai ocorrer o desenovelamento dessas pulpas aqui e essa seda vai ser enrolada em um carretel, tranquilo? E as pulpas, Alex, o que... Oi? Eu acho que foi no começo desse mês, no final do mês passado, passou no Globo Rural, praticamente o Globo Rural inteiro falando só sobre o bicho da seda, mostrou todas as etapas, desde o produtor alimentando até o destinatário, mostrou tudo. Tem uma matéria completa do Globo Rural. Acho que foi começo desse mês ou finalzinho do mês passado. Legal, cara. Eu vou pegar o link e depois eu vou colocar lá no Moodle para a gente acessar. Obrigado mesmo. Essa matéria também falava que no Brasil ele é considerado o melhor fio de seda do mundo, é produzido no Brasil, e que essa beneficiadora aí que mostrou no interior de São Paulo, do Paraná, agora eu não sei direito, ela trabalha abaixo da capacidade, porque falta produtor para poder criar o bicho da seda. Tá vendo? Olha só, pessoal. Olha em quantos nichos a gente pode se inserir, tá?
Até fazer software e juntar o útil com o agradável, a gente pode entrar. Então, percebam o potencial da nossa profissão, pessoal. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alex, e o que a gente faz com a pupa desses bichos aqui? O que vocês acham, pessoal? No Globo Rural mostrou que ela era aproveitada para fazer ração, para peixe, esse tipo de... lá no caso nada se perdia na fábrica. Isso é o ideal, que nada se perca na propriedade. Então o que acontece? Daqui, pessoal, já que se falou em nutrição, e a gente está falando de insetos úteis, uma coisa muito interessante é que isso vai acontecer. Tá? Olha aqui, ó, só para finalizar. Que nem vocês mencionaram, a nossa seda é a melhor do mundo, tá? Não tem como, nós temos bicho da seda selecionado, temos condições para a nutrição desses caras durante o ano inteiro, porque nós temos boas cultivares de amoreira e, consequentemente, nós temos uma boa seda. E o que vai acontecer com relação à pupa? É exatamente isso, ela vai virar alimentação. Mas detalhe, não é apenas para peixe, tá? Em alguns lugares do mundo ela também atua na alimentação, na complementação de dieta humana. Por falar em dieta humana, pessoal, isso ainda vai acontecer. Trabalhos mostram que para a gente mudar o hábito alimentar de um grupo de pessoas, ele leva em torno de 3 ou 4 gerações. Tá? Se eu pegar, por exemplo, meu avô era inconcebível comer inseto. Tá? Se tivesse pane luganig, para ele estava ótimo. Se tivesse linguiça e pão e polenta, para ele estava perfeito. Mas inseto, nunca. Meu pai, da mesma forma, eu já me alimento com insetos. Tá? Em outros lugares do mundo é uma rotina. Pessoal, por exemplo, aqui, ó. Aqui, produzido na Alemanha. Eventualmente um colega, os conhecidos que eu tenho lá me mandam. Então você abre isso aqui, em vez de eu comer salgadinho, tá? Eu posso degustar insetos. Aqui nós temos larvas de tenébrio. Então percebam, pessoal, que hoje a fome é um dos maiores problemas que assolam a humanidade, e isso vai se agravar no futuro. Tá? Nós vamos ter problemas não apenas com a alimentação, mas os nossos recursos eles estão acabando. Eles são limitados. E nós necessitamos de buscas de novas fontes de proteína. E aí que entram os insetos, tá? Pessoal, olha que interessante aqui, ó. Olha como é que funciona essa conversão alimentar. Para ganhar 1 grama de peso, uma vaca precisa consumir 8 gramas de comida, enquanto um inseto faz essa conversão de modo muito mais eficiente. Apenas 2 gramas de comida. É uma conversão muito mais eficiente, tá? Se a gente pegar 100 gramas de proteína contida em 100 gramas se a gente pegar a quantidade de proteínas contidas em 100 gramas de carne, nós temos 21 gramas. Já no caso de insetos, não, pessoal, mais de 50% do peso dele é proteína. Então percebam que fonte de proteína são os insetos. E hoje isso é uma realidade. Ô, professor. Oi. Eu li uma vez um documentário que estava passando que falava que, por exemplo, a quantidade de espaço e de matéria-prima que tu precisa para produzir uma quantidade significativa para alimentar o ser humano com insetos é muito menor do que tu alimentar o ser humano com carne, entre outras culturas. Sim. Porque principalmente acho que era Japão ou China, se não me engano, que estava mostrando, era um prédio parecido com o da aquicultura que tem no CCA, e produzia uma quantidade absurda de insetos comestíveis, assim, que podia alimentar, bem dizer, metade do país, assim. Sim. Porque a produção é muito rápida, é muito barata, e um espaço que tu precisa para criar eles é muito pequeno.
Para você ter uma ideia, pessoal, a gente tem um inseto, ele pode levar, em média, 30 dias para fechar um ciclo. De ovo a adulto. Muitos deles, muitas espécies, fecham esse ciclo em menos tempo. E eles produzem, cada fêmea produz centenas de ovos. Então, efetivamente é isso, a gente economiza espaço e ganha em quantidade. Então, insetos são extremamente viáveis. Eu não vou longe, se vocês chegarem aqui no CCA, aqui no departamento, na engenharia de alimentos, tem trabalhos envolvendo insetos. O pessoal já está de olho no futuro. E o agrônomo pode entrar aqui também. Eu já mostrei para vocês com relação às abelhas, mostrei para vocês com relação ao bicho da seda, e aqui também é um nicho de mercado. Nós temos professores que estão apostando muito nisso. E eu vejo como uma aposta muito certa, sabe? Porque é futuro. Que nem eu falei para vocês, meu avô não concebia ideia, meu pai ouviu falar, eu já aceito. E os meus descendentes possivelmente vão se alimentar. Faz parte. Tá? Olha que interessante, pessoal. O inseto é melhor que o whey protein. Faz sentido isso? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, percentual de proteína, nós temos insetos aqui, ó, que podem atingir 66% de proteína, enquanto o whey protein, e não é qualquer whey protein, eu peguei o melhor, peguei o Gold Standard, sabor baunilha, ele me dá aqui, ó, 48%. Percebem a fonte de proteínas que o inseto tem? E não é só isso, gente. Trabalhos científicos têm mostrado isso. Se a gente pegar proteínas aqui, ó, gramas, comparando animais, aqui é miudeza de porco, miudeza de frango, com abelhas, com larvas e tudo mais, vocês vão ver que os insetos eles ganham disparado. E tem um benefício, precisam de menos espaço e gastam muito menos recurso. Então, por isso que hoje o pessoal aposta muito nos insetos como a fonte de proteína do futuro. E detalhe, proteína de qualidade e barata. Tranquilo? Mas não é apenas proteína, pessoal. Se a gente for ver cálcio, ferro, vitaminas e tudo mais, os insetos eles também se destacam. Então eles são uma fonte de alimentação muito rica e bem completa. E por isso o pessoal investe pesado. Hoje nós já temos, por exemplo, farinha enriquecida com insetos. Minha mãe, até um tempo atrás, quando ia fazer pão, encontrava uma casca de barata na farinha dela, ela já jogava a farinha inteira fora. Hoje já não é mais assim. Em muitas famílias é desejável. Eles preferem comprar essa farinha enriquecida com insetos. Ô, professor, nossos produtos agrícolas eles têm uma taxa já de quantidade de inseto moído que pode ter no meio, né? Tem, meu amigo, tem. E isso é natural. Por exemplo, eu tive no começo do ano passado, em Palotina, e cheguei lá bem na época da colheita da soja. E o pessoal faz a colheita e tudo mais. E o que acontece? Durante a colheita, a colheitadeira vai puxar tudo e vai jogar na caminhão de grão, na carroceria. E isso vai ser levado para beneficiamento. E, gente, o número de insetos que vai junto é absurdo, sabe? Eu subi em cima do caminhão graneleiro e olhei aquela situação, eu achei engraçado, porque estava cheio de percevejo. E não tem como você eliminar e 100% puro. Então, por isso que o pessoal permite um nível de impurezas, e nesse nível de impurezas tem a grande maioria é inseto, tá? Mas não quer dizer que não faça, que vai fazer mal, pelo contrário, mas é apenas uma situação mais cultural nossa. Lembrando que esses insetos que eu estou me referindo aqui, ó, eles são produzidos em fazendas de criação, que nem acabaram de comentar aqui, eu não consigo ver quem comentou, mas essas fazendas de criação aqui, elas têm várias estruturas, têm várias plantas que podem ser utilizadas, mas elas
são produzidas em um alto rigor de asepsia. O pessoal cuida muito. A dieta desses indivíduos, o pessoal atenta muito para isso. São dietas onde o pessoal utiliza produtos selecionados, são dietas isentas de patógenos de qualquer tipo. A criação é extremamente saudável, pessoal, e isso vira alimentação. Hoje nós temos, por exemplo, aquelas barrinhas de cereal. Ela é enriquecida, tem várias espécies, tem várias barrinhas de cereal com diferentes sabores, que ela é enriquecida com insetos. Então nós temos proteínas advindas de insetos. E agora eu faço uma pergunta: quem já comeu inseto aí? Ou melhor, quem nunca comeu inseto? Indiretamente ou diretamente, professor? Eu tô falando diretamente. Ah, não, então não. E se eu te falar que você já comeu inseto? Não, eu sei que a taxa a taxa de insetos nos alimentos é grande, não é pequena. Que tipo é analisada, né? Tem até taxa. O meu pai uma vez falou que tem até taxa de quantidade de pelo de rato, né? Tem. No arroz, feijão, Sim, essas coisas, tudo tem sim. taxa de quantidade de pelo, de inseto. Então, Então, praticamente todo mundo já comeu de uma forma ou outra, né? Já, todo mundo já comeu. Inclusive, a gente, durante a disciplina, a gente faz essa degustação de inseto. Leva inseto para o laboratório, quem tem interesse come. Vamos lá, Bruno, os corantes vermelhos também, sim. Para quem nunca comeu inseto, tá aqui, ó. Quando vocês pegarem, faz o teste, cheguem aqui no Rosa, que agora não é mais Rosa, supermercado aqui do lado do CCA, e dá uma olhada lá. Vão ler a composição desse alimento. E vocês vão ver lá, corante natural carmim. Pessoal, como começou esse corante natural carmim? O que é isso? Esse corante natural carmim, ele vem de uma cochonilha. Vocês vão ver o que é uma cochonilha. Ela pertence à subordem Sternorhynca, ordem Hemiptera. E vocês já sabem que Hemiptera, que vem de hemi, que a metade da asa é rígida, a hemiptera, metade é rígida e metade é membranosa. Olha a gente fazendo a amarração de conhecimento já, pessoal. O que acontece com essa cochonilha? Ela tem a hemocele. Lembram o que é a hemocele? Que é a cavidade dos insetos, onde estão todos os órgãos lá. E ele é banhado por um sistema circulatório aberto chamado hemolinfa. Lembram dessa hemolinfa? No caso dessas cochonilhas, a hemolinfa é vermelha. Nos primórdios, lá no início, a coisa funcionava mais ou menos assim, ó. O pessoal ia aqui no cactus e pegava essas cochonilhas aqui, ó. Colocava naquele potinho de sorvete, tá? De flocos, acabou o sorvete, eu vou botar a cochonilha aqui dentro. Aí o que acontecia? Fazia a maceração dessa cochonilha. Acrescentava num becker com água, misturava bem e posteriormente filtrava. E nós temos o corante vermelho. Olha que festa, pessoal. E existe produção disso, pessoal. A gente pode se inserir aqui também. Então, pessoal, os insetos fazem parte da nossa vida de um modo direto ou indireto sempre. Não tem como a gente viver sem esses caras. Tá? Tranquilo? Então, sim, você já comeu inseto de um jeito ou de outro. Inclusive na disciplina, tem um monte de gente que está comendo mosca porque não está entregando relatório. Se espertem. Pessoal, uma outra situação aqui, abrindo um parênteses na disciplina. Pedro, vai rindo, cara. O que acontece? Nós temos muitos insetos que são utilizados, que são produzidos também, e as larvas, nós chamamos essas larvas aqui de larvas necrobiontrófagas. Elas comem tecido morto, tá? E além disso, além de elas consumirem tecido morto, elas secretam uma substância que tem poderes terapêuticos, elas são cicatrizantes.
Essa foto aqui normalmente eu mostro antes de acabar a aula. Acabou a aula, o pessoal vai para o RU, tá? Mas existe essa situação aqui também. Eu não vou me alongar muito nela, mas ela ocorre. Que mais? Olha só, pessoal, um besouro, ordem Coleoptera. Coleoptera. Lembra uma caixinha. Asas em élitro, extremamente rígidas. Pernas, todas elas ambulatoriais. Essa espécie aqui, especificamente, produz uma substância chamada cantaridina, que também é cicatrizante. Então, percebam como a gente está associado aos insetos em tudo, tá? Pessoal, uso de insetos em pesquisas e desenvolvimento. É o que há, é a moda. Por exemplo, aqui, ó, quem não conhece vagalume? Os vagalumes, eles produzem uma substância chamada luciferina, tá? Que não tem nada a ver com capeta, é luciferina, que é de latim, que quer dizer com luz, tá? E essa luciferina aqui, ela tem uma... Nossa, Nicolas, boa, né? Ela tem... Até perdi o raciocínio aqui. Ela é muito empregada em estudos de engenharia genética, de biotecnologia, pessoal. O pessoal trabalha desenvolvendo novos genes, tá? Bioluminescentes. E isso gera resultados. Uma coisa real que nós temos é isso aqui, ó. Por meio da luciferina, nós temos aqui, ó, a gente pode utilizar ela como pH-metro para medição de pH, conforme a cor que ela nos fornece. Nós temos um pH diferenciado. Mas existem N aplicações. Tem pesquisadores que piram no nível de querer incorporar o gene da bioluminescência em plantas, de modo a gente ter uma bioluminescência à noite sem o uso de postes com a luminária lá em cima ou calçadas, grama bioluminescente. Então, eu coloco isso para mostrar para vocês que as possibilidades elas são imensas. E a luciferina, ela converte energia de uma maneira extremamente eficiente. Quase que 98% da energia é convertida em luz. Se você pegar uma lâmpada, a quantidade de energia aplicada, ela é revertida em luminosidade apenas 30% a 40%. Percebam como a energia produzida pelos insetos é muito mais eficiente e por isso o pessoal investe muito nesse tipo de pesquisa. Mas não é só isso, pessoal. Muitos modelos que nós temos hoje na engenharia, eles advêm de estudos com insetos. Aqui eu coloquei um exemplo de baratas, mas eu podia pegar um exemplo mais legal ainda. Quem não conhece, por exemplo, uma pulga, e já viu esse bichinho saltar centenas de vezes o tamanho delas. Isso por quê? Primeira situação aqui, ó. Terceiro par de pernas do tipo saltatorial, tá? Isso é uma coisa. Uma segunda situação aqui, ó. Aqui na região do fêmur, ou do trocânter, nós temos uma estrutura muito conhecida pela gente, pessoal. Onde esse terceiro par de pernas aqui é impulsionado obrigatoriamente em movimento segundo, auxiliando no salto. E além disso, tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Aqui, mais ou menos entre a tíbia e o fêmur, seria mais ou menos assim, ó. Ela contrai as pernas e depois distende. Quando ela se contrai, existe uma estruturinha ali formada por proteínas que nós chamamos de resilina. Seria como se ela estivesse pressionando uma borrachinha. E depois, quando ela distende, essa borrachinha, esse elástico, expande, fazendo com que o inseto salte muito mais longe. Essa resilina, pessoal, essa proteína, ela também é objeto de pesquisa para síntese em laboratório. O pessoal tem muitas perspectivas com relação a isso, com destaque para a medicina. Mas vocês já pensaram? E isso é real. O pessoal, por exemplo, da Nike, investe em palmilhas de tênis cada vez, ou solado de tênis cada vez
mais adaptados aos atletas. E imagine uma palmilha de resilina, pessoal, como não vai facilitar a vida desses caras ou o nosso próprio conforto durante o dia a dia? Então, muitas pesquisas, elas baseadas em insetos, rendem grana para muita gente. Um exemplo disso é isso aqui, ó. Nós temos 6 prêmios Nobel que o pessoal utilizou inseto como modelo. Isso aí não se chama biomimética, professor? Se chama biomimética. Eu vou tocar nesse assunto mais para frente. Obrigado pelo spoiler. Pessoal, então é isso. O que é biomimética? A gente visualiza estruturas de insetos e copia. Por exemplo, o cupinzeiro. Eu vou mostrar para vocês hoje que nós temos vários trabalhos, tem várias obras de arquitetura, tem shoppings, onde o pessoal utilizou o modelo de cupinzeiro para construir o shopping e economiza horrores em luz, porque eles têm uma luminosidade mais adequada, eles têm uma circulação mais adequada. Imagine que em Florianópolis, pleno verão, um shopping que utiliza em torno de 20% e 30% de ar-condicionado. Enquanto você chega aqui no Beira-Mar Shopping, todos os ar-condicionados estão bombando. Olha a economia de luz que ele está fazendo. E reverte essa economia para o lojista que alocou a loja. Então ele paga um aluguel mais barato. Em contrapartida, se ele paga um aluguel mais barato, ele vai colocar uma taxa de lucro menor no produto dele e está repassando isso para o consumidor. Então percebam a cadeia. Obrigado por quem falou que agradeço mesmo, mas aguardem cenas dos próximos capítulos. Tranquilo? Pessoal, vocês estão vendo a importância dos insetos na nossa vida? Então, lá no começo da aula eu falei sobre polinização e volto a tocar nela aqui, polinizadores. Pessoal, nós temos aí uma infinidade absurda de plantas que dependem de polinização por insetos. Eu falo dependem, porque se o dia que não tiver mais o inseto, não vai ter mais a planta, e não tendo mais a planta, não tendo mais o polinizador, vai ter a extinção dessa planta. Quando a polinização é feita por insetos, nós chamamos de entomofilia. Tá? Uma segunda forma de polinização, muito importante, é pelo vento, que nós chamamos de anemofilia. Só que a polinização por insetos tem muito mais vantagens, porque não tem desperdício de pólen. Tranquilo? E assim, conforme o táxon, nós temos uma denominação mais específica ainda. No caso, por exemplo, aqui, ó, de borboletas, psicofilias, mariposas. Nossa, professor, mas parece... Como é o nome daquele passarinho pequenininho? Um beija-flor? Não, mas não é. É uma mariposa, é um esfingídeo. Tá? Falenofilia. Besouros, cantarofilia. Tá? Vespas, esfecofilia. Moscas, miofilia. Trips não tem ainda, tá? Trips pertencem à ordem Tisanoptera, lembram? Asas franjadas, Tisano, franja, ptera, asas. Formigas fazem polinização. Mirmecofilia, olha aqui, pessoal. Cabeça, tórax, abdômen, pernas ambulatoriais, antenas geniculoclavadas. E no caso nós temos as abelhas que fazem a melitofilia. Então, conforme um táxon, nós temos uma denominação mais específica ainda. Tá? Mas isso é mais a título de curiosidade. E assim, pessoal, normalmente uma planta ela investe em recursos para atrair o seu polinizador. Os recursos que que as plantas mais produzem diz respeito a néctar e pólen. Tá? Mas o néctar é aquela substância que atrai os insetos. Mas existem algumas plantas que não produzem néctar. Só que elas têm que ter um atrativo para o inseto. Tenham sempre em mente isso, pessoal. Não existe almoço de graça. Tá? E o que acontece? Olha a estratégia de algumas plantas.
elas realizam o que nós chamamos de pseudocópula. Elas não têm néctar. Então, o que elas fazem? Elas têm a conformação de um inseto fêmea. Além disso, elas liberam uma substância volátil diferenciada, que ela atrai o macho. O macho vai se aproximar dessa planta, vai pensando que é uma fêmea, vai começar a copular e vai perceber que não tem nada de fêmea ali, e que ele foi enganado, por isso pseudocópula. Só que no momento que ele toca nessa planta aqui, ele adquiriu o pólen dessa planta, o pólen dessa planta ficou aderido a esses pelos do inseto e ele vai embora. Mais para frente, ele vai achar uma outra orquídea do mesmo gênero e vai tentar realizar a cópula. Vai ser novamente enganado. E daí o que vai acontecer? Ele vai estar fecundando essa planta. Então, é um tipo de polinização, que nós chamamos de pseudocópula. Não existe uma recompensa, mas a planta tenta enganar o inseto. Tranquilo? Professor, Oi. Então, essa espécie aí, somente os machos podem fazer a polinização? Sim, senhor. Tranquilo? Ok. E tem uma outra coisa ainda. Olha essa espécie aqui, cara. Que legal. Essa orquídea aqui, somente uma espécie de mariposa consegue fazer a polinização. Olha só como é longa a espirotromba desse inseto. E ela é longa o suficiente para penetrar por esse saco aqui e atingir a recompensa, que é o néctar que está aqui no fundo. Só essa espécie de mariposa da família Esfingidae que realiza a polinização dessa orquídea. O dia que acabar essa mariposa, essa orquídea aqui automaticamente tende ou tem uma grande possibilidade de ser extinta também. Então, quer queira, quer não queira, percebam que nós estamos todos interligados numa rede. Hoje, por exemplo, existem trabalhos que estão mostrando o declínio de insetos no mundo. O dia que acabar os insetos, pessoal, a gente vai, mais tempo, menos tempo, a população, nós como seres humanos, como espécie, também estamos ameaçados. Tá? Os mais pessimistas dizem que isso vai acontecer nos próximos 50 anos. Tá? Medo. Tranquilo? Tá, Alex, tá rolando a gravação da aula. Depois eu coloco lá no YouTube, tá? Pessoal, olha uma outra coisa interessante. Os insetos nos auxiliam no controle biológico, tá? Ao longo das disciplinas aqui, vocês vão fazer uma disciplina sobre manejo integrado de pragas, lá com o professor Butignol. E ele vai mostrar para vocês várias estratégias de controle. Um dos desenhos esquemáticos que existem, embora não seja aceito com unanimidade entre todos os pesquisadores, foi desenvolvido na Universidade de Berkeley por alguns professores e é esse aqui. Então, um dos pilares para o manejo de pragas é o controle biológico. Então, nós utilizamos insetos para controlar insetos. Existem 3 tipos de controle biológico. A introdução, que é o controle biológico clássico, onde o que acontece aqui? Você traz esse inseto de uma região que ele ocorre e traz para uma região que ele não ocorre. Tá? Então você faz uma introdução de uma nova espécie. Esse é o controle biológico clássico. É evidente que existem várias regras para que isso aconteça, que não cabe agora, mas a gente pode discutir depois. Tá? Uma outra situação é a conservação. Olha a gente entrando aqui, pessoal. Conservação, controle biológico natural. Existe um controle biológico ocorrendo no ambiente. Tá? Só que o que acontece? Quando a gente entra, por exemplo, começa a fazer controle químico de um modo totalmente irracional, e isso acontece de monte, e cabe a gente orientar, instruir. Por isso que eu falo que a gente não é apenas agrônomo, a gente é transformador de vida.
Quando a gente começa a realizar controle químico de um modo irracional, a gente está causando um desequilíbrio, a gente não está matando apenas a praga, mas a gente também está interagindo, prejudicando o controle biológico natural, porque a gente está matando insetos benéficos. Tá? A gente vai conversar em um momento da disciplina a respeito, dar uma pincelada em inseticidas, modo de ação de inseticidas. Então tem essa conservação e a responsabilidade nossa como agrônomo preservar esses indivíduos benéficos, no caso de predadores e parasitoides. E uma terceira situação é o controle por multiplicação, controle biológico aplicado. Pessoal, isso aqui é um outro nicho de mercado que está crescendo muito no Brasil. O controle biológico hoje cresce muito mais que o controle químico. Graças a Deus por isso. Então, o que acontece? Tem várias biofábricas que fabricam, literalmente, multiplicam insetos em laboratório. Posteriormente, eles comercializam esses insetos para liberação em campo. Então, por exemplo, pegar o Alex Barbosa, Matheus, ele tem uma área de tomate orgânico. E ele percebe que existe uma praga que está ocorrendo lá. Ele tem, por exemplo, uma incidência de ácaro, de Tetânicos urtici, que está incidindo sobre a cultura dele. Ele tem duas opções. Aplicar acaricida, ok, só que é orgânico. Então, o que eu vou fazer? Ele vai ligar para uma empresa, pegar, por exemplo, a Promip, que eu interagi bastante com esses caras. A Promip, para quem não sabe, depois dá uma googada, mas a Promip é uma empresa que foi fundada por estudantes de agronomia lá da Exalc, e hoje tiveram a empresa júnior dentro da universidade e hoje é uma das maiores do Brasil. E nós temos nicho para muitas outras empresas de controle biológico, onde a gente pode atuar como agrônomo. Aí o que acontece? Ligo para os caras, seleciono o ácaro que eu preciso, deposito a grana na conta deles e eles me mandam esse material. Aí eu pego e aplico esses ácaros predadores, no caso, na lavoura. Esses ácaros predadores vão atacar os fitófagos e eu posso mantê-los na lavoura durante muito tempo por meio da conservação. No caso do Alex, por exemplo, ele vai utilizar só produto biológico, porque é orgânico, mas mesmo eu, dentro de um contexto de uma área que não é orgânica, eu posso trabalhar com várias estratégias de controle, tá? Sempre procurando favorecer o controle biológico. Porque quanto mais eficiente é o controle biológico, é muito difícil que os insetos atinjam uma população que me cause prejuízo econômico. As populações da praga e dos predadores, do parasitoide, sempre vão estar em equilíbrio. Tranquilo, pessoal? Ô, professor, Oi. Mas vendo do ponto de vista de controle biológico, se eu insiro uma espécie que é predadora e ela aumenta muito de número de indivíduos, isso também não pode ser um ponto negativo no controle biológico? Tipo, não pode me trazer um problema futuro também? Porque talvez alguns indivíduos podem, sei lá, ser presa de polinizadores, por exemplo, não sei, um exemplo. Normalmente, existe uma teoria que eles chamam de teoria presa-predador. E o cara que desenvolveu essa teoria, ele fez a teoria estudando lobo e lebre. O que normalmente acontece? A população de lebres ou da praga começa a aumentar. Estão vendo as canetinhas aqui? A população começa a aumentar. O que acontece? Oferta de alimento em abundância. O predador também consegue aumentar. Esse cara começa a exercer atividade de predação. Essa população aqui que estava grande, ela começa a declinar. Começa a faltar alimento para essa aqui, ela começa a declinar também. Então sempre vai ser assim, ó. Então é muito difícil, é praticamente impossível de acontecer uma situação onde o predador acabe se tornando praga. Tá? Existem algumas situações, mas não vale a pena comentar agora, mas elas são absurdamente pontuais. Que predadores podem causar algum tipo de prejuízo econômico para a gente, tá? Mas elas são muito pontuais.
Via de regra, predadores são insetos benéficos, assim como parasitoides. Parasitoides, eles são mais específicos ainda. Se faltar a presa dele, ele também vai acabar morrendo. Faz sentido? Foi o Alex que perguntou, né, Alex? Foi eu mesmo, sim, faz todo sentido, sim, valeu. Então tá, já estou até conhecendo a voz do cara. Tranquilo, pessoal? Aqui vou mostrar um exemplo bem legal para vocês. Nós temos uma praga chamada Tamarixia radiata. Perdão, praga não. Nós temos uma praga chamada Diaphorina citri. Ela é uma praga muito importante em áreas agrícolas, tá? E o pessoal usa muito inseticida para controlar ela. E ela é uma praga específica de citros. O que o pessoal fez? O pessoal importou da Ásia uma vespinha chamada Tamarixia radiata. Essa Tamarixia só parasita Diaphorina, não tem outro hospedeiro. Então aqui a coisa é mais restrita ainda. De tal forma que a Tamarixia sempre procura manter em equilíbrio essa população de Diaphorina. Então elas sempre andam assim, ó. Nunca há um surto da praga porque o predador segura. E quando abaixa muito a praga, a população do parasitoide ou do predador também tende a baixar, seguindo aquela situação da teoria da presa-predador. Tranquilo, pessoal? Uma outra situação, eu vou mostrar para vocês para frente, que existem situações onde insetos também são empregados para controlar plantas daninhas. Sim, isso existe. E vou mostrar para vocês com mais detalhes posteriormente. No caso aqui, um coleóptero controlando uma planta aquática e um lepidóptero auxiliando no controle de um tipo de cactus, tá? Aguardem cenas dos próximos capítulos. Insetos, pessoal, também são muito importantes a nível de solo, tá? Aqui o nosso querido e amado rola bosta. Esse cara aqui é extremamente importante, pessoal, na incorporação de matéria orgânica, tá? Esses insetos, normalmente insetos de solo, atuam no processo de incorporação de matéria orgânica. Eles quebram partículas de solo, tá? Eles fazem a aeração desse solo, então eles melhoram a qualidade desse solo. Então são indivíduos extremamente importantes também. Uma outra situação, indivíduos decompositores, absurdamente importantes, favorecendo o ciclo do nitrogênio, carbono e tudo mais, pela decomposição de matéria orgânica. Aqui mais uma curiosidade, tá? Mas também envolve insetos de solo. Tem uma área de entomologia que o pessoal não curte muito, que diz respeito a insetos que podem auxiliar a... Esqueci, fugiu o tema agora. Deixa eu botar o nome. Não. Obrigado, Luciano. Entomologia forense. Pessoal, o que acontece? Inclusive aqui na UFSC nós temos um professor que trabalha com entomologia forense. E é extremamente interessante como são realizados esses bioensaios, tá? A gente não pode trabalhar com cadáver. Mas o que acontece? Existem animais que têm um tecido muito próximo do nosso, como por exemplo suíno. Eventualmente se mata-se um animal desses e deixa no mato. Coloca uma gaiola em cima para evitar a entrada de outros bichos e eles vão acompanhando a sucessão de espécies de insetos que vão se alimentando do cadáver. E nós temos, conforme o estágio de decomposição, vários grupos que vão atuando. E isso fornece informações muito relevantes do período em que o cadáver está ali, se aquele corpo efetivamente foi morto ali ou se foi trazido de outro lugar. Então fornece vários indicativos a respeito daquele corpo, única e exclusivamente observando-se a entomofauna que está ocorrendo nesse cadáver. Tá? Uma outra coisa que interessa para nós, insetos daninhos. Pessoal, com relação a insetos daninhos, nós temos uma infinidade absurda de insetos. Só que, graças a Deus, nós temos alguma coisa em torno de 90 mil espécies a nível de mundo.
e mais ou menos 500 mil a nível de Brasil, que são consideradas pragas. Tá? Dentro desse universo de insetos que são considerados pragas, nós temos dois tipos, tá? Mastigadores e sugadores. Com relação aos mastigadores, nós temos indivíduos que se alimentam tanto da parte aérea, então a gente observa essas folhas todas comidas, assim como o sistema radicular. O que acontece, pessoal? Me alimento da parte aérea, como no caso dessa cultura, estou comendo folhas, eu estou reduzindo a área fotossintetizante. E isso causa uma cascata de eventos que vai me prejudicar o produto final, que, no caso aqui acho que é soja, vai me prejudicar o produto final, que são grãos. Parte aérea também. Insetos se alimentam de radículas e radicelas. Alimentando-se de radículas e radicelas, ele está diminuindo a capacidade da planta de se nutrir. E também gera uma cascata de eventos que vai me causar o prejuízo final lá na cultura. Tranquilo? Também temos indivíduos sugadores, tanto da parte aérea quanto do sistema radicular. Pessoal, sugador vai introduzir os estiletes na planta. Pode se alimentar de conteúdo celular, pode se alimentar de seiva floemática ou pode se alimentar de seiva xilemática. E o que é mais interessante ainda, pessoal, tá? Olha que interessante. Além de se alimentar, esses caras, eles podem transmitir patógenos. Lembram que eu contei para vocês o que era dano primário e o que era dano secundário? Lembram disso? Dano primário, oriundo da alimentação, dano secundário, oriundo da introdução de algum patógeno. E nesse sentido, nós temos vários insetos que são vetores de doenças. A gente vai discutir cada um deles, tá? Deixa com nós. A gente vai conversar sobre cada um deles, os modos de transmissão e a importância delas. Tranquilo? E o que mais que nós temos? Depois que a gente trouxe todo esse material, armazenou num silo, nós ainda temos pragas. Com relação a pragas, pessoal, de produtos armazenados, basicamente nós temos lepidópteros e coleópteros. Ou seja, temos mariposas, normalmente micro-mariposas, e também temos coleópteros, também de tamanho reduzido. Tá? Características gerais, lepidópteros ficam mais na superfície da massa de grãos, enquanto coleópteros tendem a se introduzir cada vez mais na massa de grãos. Mas percebam que nós temos problemas desde a implantação da cultura até o seu armazenamento com insetos. Então, por isso que o pessoal permite um percentual de impurezas, muitas delas causadas por insetos dentro desses produtos agrícolas. Tranquilo, galera? Pessoal, seguinte, deu para ter uma noção, focando apenas sobre insetos, da importância dos artrópodos para nós e como nós, como agrônomos, a gente atua como transformador de vida, melhorando a qualidade de vida do agricultor, do consumidor final também, além de favorecer aspectos muito importantes como sobrevivência de polinizadores e inimigos naturais. Faz sentido a nossa conversa? Naquele momento, silêncio, a galera está refletindo. Faz sentido, mas, professor, eu fiquei com uma pergunta, na verdade. Manda. Como é que é feito o combate de insetos, de pragas em silos e armazéns grandes? Então, tá, deixa eu só finalizar. Quem falou isso? Nicolas? Luigi, vamos lá. Luigi, vamos imaginar uma coisa assim, ó. Deixa eu pegar essa caneca aqui. Nossa, caneca. Vamos imaginar que essa caneca aqui é um silo, tranquilo? Aí eu vou encher esse silo aqui de grãos, tá? E tem uma infestação. Acompanhou até aqui? Como é que eu faço? Eu faço o que nós chamamos de expurgo. Então eu vou vedar esse silo e vou colocar produto químico aqui dentro. Normalmente existem pastilhas de inseticida, que a gente chama de fosfina, que a gente coloca aqui dentro. Ela, em contato com o ar, ela volatiliza e libera um gás tóxico. E todos os indivíduos que estiverem nessa massa de grãos aqui,
elas vão acabar morrendo. Isso dentro de um silo, tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, vários produtos que estão ensacados, o processo é o mesmo. Por exemplo, vamos dizer que isso aqui é um saco. Eu pego uma lona, Luiz, e jogo por cima desse saco. Olha a minha lona verde, que chique. Jogo por cima desse saco, vedo as laterais da lona no chão. Normalmente o pessoal coloca pneu câmera de carro cheia de areia e libera a pastilha aqui dentro. Essa pastilha vai liberar um gás. Isso aqui vai ficar mais ou menos 48 horas fechado e vai causar mortalidade do inseto em contato com o produto tóxico que está volatilizado no ar. Se você quiser matar o professor, por exemplo, você vem aqui na minha porta, joga 2 pastilhas aqui dentro e veda a minha porta e impede a minha saída. Tranquilo? O professor está me sacaneando nos relatórios. Vai ser a última vez que ele vai sacanear o relatório de alguém. É o mesmo procedimento. Tranquilo, pessoal? Pois é, Bruno. Tem que... Ô, professor. Oi. Mas no caso do silo, você disse que aqui lá em cima, mas e se o inseto estiver mais profundo de um silo gigante ou bem no centro? Tipo, esse gás chega lá? Então, o que acontece, Alex? Dentro de um silo, nós temos várias aberturas. Você pode introduzir a pastilha em qualquer lugar da massa de grãos. Entendi, mas daí isso também não vai afetar o produto final, daí deixar algum resíduo? Não. Ou tem carência? Tem carência, sabe? Você vai atentar para o período de carência desse produto e depois que você fez a aplicação, passou o período de carência, não tem residual. Obrigado, Stanzi. É verdade. O que mais, pessoal? Com relação à pergunta da Stanzi, tem silo com sistema de ventilador também? Sim, tem. Só que esse sistema de aeração, ele está mais associado à manutenção da umidade de grãos. Porque você tem que entrar com uma umidade muito específica dentro do silo. Vocês vão aprender sobre isso durante as disciplinas que vocês vão fazer aqui. Se você tiver uma umidade muito alta, você vai estar favorecendo a ocorrência de muitos patógenos também. Isso já foge um pouco da entomologia. Então a ideia é procurar manter uma quantidade, não apenas umidade, mas também uma temperatura desfavorável para patógenos, tá? Sim, eu estou fazendo uma disciplina também que a gente falou disso hoje de manhã. Quer dizer, eu assisti a aula que fala que se a umidade do silo às vezes está alta, começa a ocorrer germinação também. Sim. Cara, trabalhar com silo é um problema, muita coisa pode ocorrer. Inclusive aquele pozinho que fica no ar, ele é absurdamente inflamável, sabe? Tranquilo, pessoal? Galera, mais alguma dúvida? Comentários? Ô, professor, desculpa, eu só tenho uma dúvida daquele vídeo lá. Eu preciso identificar o inseto em todas as chaves do táxon? Vamos lá, Alex. Com relação àquela dúvida, novamente, pessoal, o que é obrigatório é o relatório. Aquela atividade eu coloquei como optativa, não é obrigatório fazer. Mas se você quiser fazer, Alex, a ideia, por exemplo, é você pegar um inseto, pode, de repente, dentro da tua casa, ou você pode ir na natureza e filmar um inseto, e você descrever esse inseto. Olha, esse inseto aqui, ele pertence à ordem tal, ele tem antenas tal, tipo de asas tal, as pernas é isso, aquilo, abdômen é séssil, é pedunculado. Então é descrever o inseto, tá? Mas é optativo, descreve esse indivíduo, posta no YouTube, me manda o link, que daí eu vou colocar no Moodle para todo mundo ter acesso. Entendi. Professor, eu queria te perguntar, tu tem alguma recomendação para mim onde eu posso aprender mais sobre as chaves de identificação, tipo reino, filo, subclasse, enfim, coisas desse tipo que eu quero aprender um pouco mais na identificação, assim? Então, Alex, cara, recomendação eu teria, tá? Eu não lembro se eu postei algum livro para vocês,
com relação a isso. Deixa eu mostrar um livro para você. Espera aí. Talvez você possa encontrar aí na Inglaterra. Só um pouquinho. Um livro que é bem legal, que você pode se aprofundar bastante, tá? É esse aqui, ó, esse amarelinho. Aqui nesse livro... Qual que é o título? Desculpa, Estudo de Insetos? Qual é o autor? Borrow e DeLong. Borrow. Opa, tá aqui. Dentro desse livro aqui tem olha só, tem várias chaves de identificação que podem te auxiliar, tá? Só que, assim, sabe, dando uma de autodidata, ela é bem... Todas as chaves de identificação são complicadas de você trabalhar. Mas a gente está aí para ajudar. Algumas dúvidas a gente pode ajudar, dar um help nisso, tá? Eu andei pesquisando mesmo sozinho, é difícil pra caramba. Eu não entendo muito ainda de como funciona, o que é o que, sabe? Existe uma versão mais nova do Borrow e DeLong também, tá? Que você pode ter acesso. Seu nome, acho que eu não postei, essa aqui eu não tenho em PDF, tá? Eu não tenho ela nem em física, na verdade, eu peguei da biblioteca. Mas é difícil e é uma área que carece de pesquisadores. O pessoal que trabalha nessa área de identificação faz e faz por amor mesmo, tá? Porque tem que primeira coisa, para qualquer situação nossa é gostar. Pessoal, mais algum questionamento? Aquele momento de silêncio. Gente, volto a enfatizar. Qualquer dúvida, tem um momento de monitoria, que vocês podem tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Luciano, sim, um agrônomo pode ir para a forense. Inclusive, se você tiver interesse, nós temos os contatos, tá? Me procura depois que a gente pode providenciar uma interação com a entomologia forense. Ok, pessoal? Professor, tá rolando voluntariado pro laboratório online? Assim, sabe, nós temos um grupo de estudantes que atuam no laboratório, só que hoje a gente está muito restrito a aceitar mais pessoas em função dentro das normas da UFSC, sabe? Nós trabalhamos no laboratório hoje com um número limitado de pessoas e ainda assim as equipes elas se revezam. Grupos vêm à tarde, grupos vêm de manhã e grupos... Não, sim, mas para mim tem coisa, sei lá, que dá para fazer online, para mim aprender alguma coisa? Uma coisa interessante que eu vou dar de sugestão para vocês é vocês criarem uma conta no LinkedIn e começarem a buscar grupos de controle biológico, de entomologia. O pessoal sempre está postando muito texto, muita informação relevante, muitas notícias. Eu acho que isso seria bem interessante também. Da hora, ok. Uma outra coisa aqui, só complementando o que o Nicolas está falando, tipo Polícia Federal, no caso de agrônomos, evento sempre está abrindo concurso para a Polícia Federal, por exemplo, na área de perito. Peritos federais e mesmo peritos da Polícia Civil com formação em agronomia, pessoal, são muito bem remunerados e é extremamente interessante, porque você, por exemplo, Polícia Federal, o pessoal atua aqui no Porto de Itajaí, eles vão lá, fazem vistorias de carga, emitem laudos e tudo mais. É uma área bem interessante. Só que tem que estudar bastante, pessoal, porque é bem concorrido também, tá? Digo-se de passagem, nada é de graça. Tranquilo, pessoal? Deixa eu encerrar a aula aqui.